E aí, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, né, de eu estragando a experiência do usuário aqui no YouTube, com esses vídeos que só eu e a minha mãe gostam. Mentira, né, porque a minha mãe não assiste. Minha namorada acabou de ir embora, né, ela ficou 3 dias e meio aproximadamente aqui. E é claro, né, que por um lado a gente fica meio triste. É sempre triste, né, se separar de alguém que a gente gosta de ficar junto. Mas por outro lado, né, bom, estou de volta aqui no YouTube. É claro que vocês não sentiram nenhuma diferença, eu suponho, porque eu tenho vídeo programado atualmente até o dia 29 e a gente tá recém no dia 26, cara. Mas eu tô gostando disso, tipo, eu acho que... Bom, talvez alguém tenha percebido, nossa, o Gabriel ele tá postando sempre 10 da manhã em ponto, né? E eu tô pensando, eu acho que eu vou fazer mais isso, sabe? Tipo, eu vou ficar deixando esses videozinhos programados pra daí eu já ter um estoque, tipo, sei lá, digamos que tenha um dia que eu não consiga gravar, né, ou simplesmente não queira, aí pronto, já tá ali o meu vídeo, né, mano? Só que daí, tipo, se for um assunto mais do momento, assim, tipo, não, eu quero que isso daqui seja postado agora. Aí eu simplesmente inverto a ordem, né? Eu tenho alguns vídeos que vão ser postados até o dia 29, mas que são vídeos como esse daqui, né? Vídeos que são mais atemporais, vídeos que não precisam ser postados, sabe, logo depois de serem feitos. Que nem, por exemplo, um vídeo de eu falando sobre essa treta aí do Igor com o Monark, né? Que também é do meu interesse, né? Que talvez eu depois faça um vídeo falando o que eu achei disso tudo. Mas enfim, né, cara, é bom aqui de volta estar produzindo conteúdo. Mesmo que não seja o melhor conteúdo do mundo, ou mesmo que... sei lá, geralmente eu não acho que é um bom conteúdo não, né, cara? Mas apesar disso, eu estou sempre aqui. Eu também não sou, sabe, o melhor jardineiro do mundo, com certeza. Na verdade, eu sou um cara meio lerdo, né, mano? Mas apesar disso, eu tô sempre aqui, eu não fico faltando. Nem naquele mercado lá que eu trabalhava, poxa, eu fiquei um ano lá no negócio e eu não faltei praticamente nunca. Eu acho que foi o quê? Umas 2 faltas, talvez, 3 faltas. E isso que, pelo menos uma delas, foi porque eu fiquei doente, né? Daí eu peguei atestado de 2 dias. E com essa constância eu vou melhorando aqui, né, mano? Eu falei pro meu irmão esses dias que eu tava pensando ainda, né, em nichar meu conteúdo e tal. Mas ele disse, daí tu vai ficar triste. Se eu nichar meu conteúdo eu vou ficar triste. Mas, sei lá, como experimento, cara, por que não? Na pior das hipóteses eu julgo, tipo, não valeu a pena, cara, não quero mais isso daqui. Aí eu paro e volto com esse conteúdozinho aqui que demora mais pra ir pra frente, né? Mas então, né, mano, eu fico pensando aqui, tipo, pra qual nicho que eu faria essa experiência, né, de nichar por um tempo o canal. Eu sei que eu citei um tempo atrás, tipo, a minha ideia, né, de repente nichar pra política, até porque é ano eleitoral, e eu entendo uma ou outra coisinha desse assunto, então, até daria, né? Só que eu também fico pensando, tipo, ok, cara, eu posso pegar uma quantidade boa de views com isso daí, eu posso construir meu público, né, em cima de política, que é um tema tão tóxico, né, tão não saudável, né? E também acaba sendo um conteúdo meio fútil, né, tipo, só entretenimento barato. Não que isso daqui também não seja, na verdade, eu acho que é até pior, né, cara, porque pelo menos na política você aprende alguma coisinha, aqui eu só tô expondo meus pensamentos e etc, né? Falando coisinhas sem rumo. Mas por outro lado, pelo menos, né, não tem toda essa toxicidade da política, que é algo que é inegável, né, que tem nesse assunto. E acaba sendo bem difícil de você não entrar nisso daí também, né? E também, embora possa não parecer, cara, no caso da política, acaba sendo um tema fútil também, né? As pessoas podem pensar, tipo, nossa, não, como assim, política fútil, cara? Você está debatendo aqui um tema, né, que é tão importante para o nosso país e é um assunto profundo, né? É um assunto que demanda alguma inteligência, algum raciocínio. Mas, bom, eu até fui conferir, né, mano, o significado aqui de fútil e, de certa forma, dá pra se enquadrar nisso daí mesmo, porque, bom, que importância, que relevância que esse tema tem para as nossas vidas? No caso, o estudo desse tema, né? Porque esse tema em si, bom, acaba ferrando com a gente, né? Dia após dia. Mas você ficar falando sobre isso não vai mudar porcaria nenhuma, a menos que você entre pra política. E mesmo se você entrar pra política, cara, tu tá ligado que você não vai ser o super-homem que vai mudar a situação do nosso país.
Você é só uma formiguinha, sabe? No meio de 1 milhão de desgraçado, 1 milhão de parasita. Que acha que vai fazer diferença. Tipo, sério mesmo? Então, sob essa ótica, acaba não sendo tão interessante, né? A gente se envolver muito nestes assuntos. No meu caso, até dá pra dar uma explicação, porque, bom, eu faço vídeos aqui pro YouTube, daí se os meus vídeos eles pegarem bastante visualizações, eu conseguirei convencer algumas pessoas das minhas visões de mundo e libertar algumas pessoas da ignorância, né? Tipo, do terraplanismo econômico que a esquerda tanto faz. E também a direita conservadora, infelizmente, mano. Tem uma boa parte da direita que é basicamente, ai, Deus, pátria, família. Ai, a gente é contra o Lula, a gente é Bolsonaro porque ele é patriota, ele é nacionalista. A gente é contra banheiro neutro. E essa é a pauta mais importante pro nosso país, né? O banheiro neutro, cara. Olha que absurdo isso. O PT roubou, nossa. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Essa é basicamente a direita NPC, né, mano? Que não entende porcaria nenhuma de economia e defende um monte de idiotice que a esquerda também defende. Só que com esse papinho aí de nacionalismo, de patriotismo, de Deus, família, tradição, né, conservadorismo, mas na prática não são tão diferentes assim do grupo que eles odeiam. No sentido de resultados econômicos, né? Ou seja, do que realmente tem bastante influência na nossa vida, né? Porque é o que vai determinar se o Brasil ele vai enriquecer, ou vai permanecer na mesma, ou vai empobrecer. Mas apesar, né, de se eu nichasse para esse tema de política tivesse essas consequências positivas, né, de eu conseguir mudar a cabeça de algumas pessoas, né, para não caírem em algumas mentiras que falam por aí, o quão mal será que isso faria pra minha cabeça? Eu acho que tá aí uma coisa a se pensar, né, mano? E também, mesmo que seja possível alcançar alguma verdade, né, sobre o tema política, o quanto de sabedoria de fato que existe nesse assunto. Por exemplo, eu poderia, sei lá, estudar um tempão sobre como que é a vida sexual das mais diversas espécies de formigas. Conhecimento foi adquirido, alguma verdade foi alcançada, porém, o que de fato que nós ganhamos com isso, né? O quanto que isso melhorou a minha vida? Sim, eu poderia estudar sobre esse tema e eu poderia gravar um monte de vídeos sobre a vida sexual de todas as espécies de formigas e todas as suas nuances, né? E talvez para algum nerdola de biologia isso daí pode ser interessante. Assim como aprender sobre política simplesmente porque é legal aprender, porque tu se interessa, né? Pode ser um hobby teu. Mas fato é que no máximo não passa disso, né, cara? No máximo do máximo entretenimento. Porque este tipo de conhecimento não vai me ser útil de nenhuma forma. Não que política esteja, meu Deus, neste nível de inutilidade, mas na questão de fato melhorar as nossas vidas, poxa, pra maioria de nós continua sendo só um hobby, né, mano? Continua sendo pura e simples diversão, na grande maior parte do tempo. São raras as ocasiões que esse tipo de conhecimento realmente é útil, né? Então eu penso que mano, bom, se eu nichasse pra política eu teria mais resultado, mas se eu nichasse, por exemplo, para budismo, né, ou para, sei lá, filosofia de sabedoria de vida, coisas relacionadas à felicidade, a viver bem, né, esse tipo de coisinha, eu conseguiria ser mais útil para as pessoas, no sentido de melhorar a vida delas de fato, né? Porque o entretenimento é útil, mas é menos útil do que algo que, sabe, te salva das aflições mentais que acabamos enfrentando às vezes, né? E então né, mano, se eu fosse nichar, provavelmente falar de política agora me traria mais resultados de visualizações, mas eu suponho que se eu falasse sobre essas coisinhas aí relacionadas a budismo, filosofia, sabedoria de vida, eu ficaria mais feliz, né? Mais preenchido, mais realizado. Porque querendo ou não, dá um certo vazio, né, cara? Pelo menos eu sinto. Ao falar de política simplesmente por falar de política. Tipo, tá, é só isso mesmo? Entretenimento, talvez algum conhecimentozinho sobre coisas que nós não conseguimos mudar. E este meu vídeo sobre política não será lembrado nos próximos 10, 20, 30 anos, sabe? Vai ser só mais um vídeo. Que daí você assiste e pronto, sabe? Tipo, joga fora, como se fosse uma lata de refrigerante. Você bebe ele e nunca mais entra em contato com ele, sabe? Talvez, sei lá, daqui 3, 4 anos você reassista ele. Porque pode talvez ter achado divertido, vai saber, né? Mas ainda assim é bastante descartável o conteúdo, né? Diferente de vídeos sobre budismo, sobre sabedoria de vida.
E sim, eu tô falando, né, sobre essa parte específica da filosofia, porque, bom, eu já gravei alguns vídeos no passado sobre filosofia também por filosofar, sabe? Filosofia raiz mesmo, que seria o quê? Amor à sabedoria no caso de conhecimento, né, de querer chegar à verdade, mas também acaba, bom, dando esse certo vazio, assim como a política. Porque, oh, meu Deus, vamos escrever um livro aqui tentando provar que 2 mais 2 é igual a 4, ou que 1 mais 1 é igual a 2. Legal, cara, parabéns aí pelo seu esforço. Eu não tô dizendo que ele é inútil, sabe, mas eu sinto que tem coisas mais importantes que a gente deveria se preocupar primeiro, né, antes de partir por essas coisinhas mais bobinhas aí. Até porque, bom, já meio que escreveram extensíssimos trabalhos sobre a filosofia da matemática e a gente não precisa reinventar a roda, né? E mesmo que você possa achar divertido a filosofia da matemática, antes de ir para essas coisinhas, cara, eu acho que seria muito mais interessante você trabalhar o seu mental, né? O seu mindset. Porque senão daí você acaba tendo problemas na sua vida e daí acaba entrando em muito sofrimento e aí você não vai saber lidar com isso direito, né? E pode acabar sofrendo muito, se ferrando muito. Bom, eu acho que vocês já entenderam, né, mano? Se eu focasse, por exemplo, em fazer vídeos sobre budismo, eu faria muito mais a diferença na vida das pessoas do que se eu ficasse fazendo videozinho de política e polêmicazinha. Mas, por outro lado, né, eu suponho também que seja mais difícil de conseguir bons resultados nesse nicho aí de, por exemplo, ficar falando de budismo, porque é um nicho menor e daí também, né, acaba sendo menos recompensador no sentido puramente, né, de visualizações, né, e crescimento do canal. Mas fazer o quê? Bom, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Cabe a gente escolher quais vantagens e desvantagens queremos para as nossas vidas. Bem, alguns pensamentos do Gabin expostos por hoje, né? Aguardem os próximos capítulos da história de sucesso deste youtuber que vos fala. Obrigado por me assistirem até aqui, dúvidas, sugestões, comentários aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.